Eu duvido que o Felipe ia ficar feliz vendo o irmão sofrendo, procurando, obcecado por um assassino. Ai, meu Deus. O exame do Joe. Mistério? Como é que você vai derrubar o canalha do Joe? Eu trouxe na minha necessaire o resultado do seu exame. E se você fizer alguma coisa comigo, eu posso até me dar mal. Mas você cai junto. Se essa criança que você tá esperando é um filho meu, eu vou ser o melhor pai do mundo. Só que mais que isso, agora... Você tá terminando comigo, Mário? A nossa história tá só começando. Eu acho que a Paloma é a chave para a recuperação do seu pai. Eu sei porque ele só lembrou da Paloma. Ele gosta dela. Claro, meu amor, eles são amigos. A Vera me disse que o senhor tá apaixonado pela Paloma, pai. Eu meu avô é uma Paloma de verdade. Você tá proibido de comentar esse assunto com a Paloma. Deixa meu avô ficar com a Paloma, tio. Por favor. Sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Ei. Que isso, Suzu? Eu queria muito que você e a Paloma ficassem juntos. Mas o meu avô tem pouco tempo. Deixa a Paloma ficar com ele antes que ele morra. Isso não é assunto pra criança, isso não é assunto pra você. É sim porque eu sei que meu avô ama a Paloma. Ele é o Corcunda de Notre Dame e ela é a Esmeralda. E eu acho que o seu avô não ia querer você se metendo nesse assunto. Ele não ia querer ver você falando isso por aí. Principalmente pra Paloma. Mas eu não vou contar pra Paloma, eu não vou contar pra ninguém, você também não. Isso vai ser um segredo nosso. Só a gente vai saber que você deixou a Paloma ficar com meu avô. Tio, por favor. Olha só, Sofia. Eu preciso pensar. Tá. Pensa. Eu preciso ir agora também. Beijo. Isso que é vida, hein? Daqui a pouco eu falo com vocês. Silvana, a gente mal chegou e eu já tô com um drink na mão. Ele é melhor. É de graça. Silvana, por favor. Calma. Ai, Silvana, querida. Tava aqui falando com mãe Odara, daquela novela que eu fiz um sucesso tremendo, que eu te matava, te envenenando, era Amor em Chamas. Lembro muito. Você petiscava pra me matar, pra me envenenar, e você faz tão bem. Ai, obrigada pelo elogio, amiga. E você? Você morre muito bem, nasceu pra isso. E, gente, olha lá. Chegaram nossos últimos hóspedes pro Welcome Drinks. Ai, bem-vindo. William. Não! Calma. Tiro! Que delícia, como é que você tá? O que você tá fazendo aqui? Tô com a Silvana, né? Nossa, eu não te vejo desde a sua despedida. O dia da triste morte do Felipe, né? Eu te digo, o dia onde eu escapei com vida, você quer dizer? Olha os BBBs, Como assim sair de lá com vida, William? Fala, William. Que história é essa de escapar com vida? Eu tô falando que qualquer um podia ter caído naquele elevador, né? Menos você que não tava lá. Ai, nem me fala, viu? Que tragédia. Foi. Márcio, você se importa de dar uma palavrinha com a gente? É Mário. Ai, não importa. O que importa mesmo é a Silvana. E eu tô doida pra lançar um novo casal, Vem cá. O que você acha? Vem cá, pelo amor de Deus. É impressão minha ou você ia contar pro Mário agora da gigante? Quase escapou!
quase escapou. Tá, mas bem que eu queria falar a verdade. Você sabe que o Mairo também sofria nas mãos do Diogo. Você sabe disso. E por que você não fez isso, então? Porque senão a Gisele se dá mal. Isso se ela não se demandou já pro lado tóxico da força. Tá lembrado de mim? Eric Feitosa, o que você tá fazendo aqui? Foi você quem chamou o velho demente. É verdade. Queria falar sobre o seu livro. Vou publicar. Faça como quiser. Mas se você pensa que vai aplacar sua consciência, você tá muito enganado. Então você vai continuar me perseguindo mesmo na outra vida? Claro. Tem mágoas que nem a morte consegue aplacar. Agora, eu sou surpreso que você tenha finalmente lido meu livro. Na verdade, foi a Paloma que leu e me convenceu a editar. A Paloma. Ela é especial mesmo. Eu quis tirar essa mulher de você e não consegui. Mas seu filho fez isso por mim. Daqui eu vejo como você sofre cada vez que eles se encontram, se beijando, se amando. Agora eu posso arder no inferno. Eric Feitosa. Que fantasma patético eu fui inventar. Pior é que ele tem razão. Oi, Paloma. Oi, meu amor. Como é que tá o seu Roberto? Ele tava dormindo quando eu saí de lá. Mas eu falei com o Dr. Mauri e ele falou que é normal. Daqui pra frente ele vai ter essas perdas de memória. E você? Como é que você tá? Pô, preocupado. Quer vir pra cá? Te encho de carinho. Quer? Acho melhor não. Eu já tava, na verdade, aqui deitado. Já tava quase pegando no sono também, então... Quer que eu vá pra aí? O Peter foi ficar com a Lulu e... Vamos deixar pra outro dia? Hein? É melhor. Tá, eu te ligo amanhã. Um beijo. Bom dia, minhas meninas. Bom dia. Seu Alberto acordou animadíssimo. E morrendo de fome. Pezinha, eu quero ovos com bacon. Se alguém falar em papinha, eu transformo em papinha. Pai, você tá reconhecendo a gente? Claro, você é a Sofia, aquela baixinha ali é minha filha Mariana. Não, vô. Você trocou. Eu? Troquei nada. Eu tô brincando com vocês porque eu não reconheceria a minha família. Pô, que brincadeira sem graça. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, vem cá, vem cá. Desculpa, vai. E você, pai, dormiu bem? Não, tive um pesadelo terrível com Eric Feitosa. Então, o senhor quer cancelar a publicação do livro? Não, pelo contrário. Apressa a publicação desse livro que eu quero estar vivo pro lançamento. Ah, bom dia, Bom gente. dia. Bom Paloma, que dia. bom que você chegou. Bom dia, seu Alberto. Tem uma cara boa. Recuperado de vez, eu acho que eu não vou ficar nunca mais, mas vou aproveitar esse lindo dia com você. Gente, calma. A gente já tá atrasado, né? Então não tem problema atrasar mais uns minutinhos. Tá, mas a gente já tá muito atrasado. Ah, não, dessa vez. Calma aí. Aquele ali não, Fábio? Fábio, o que você tá fazendo aqui? A gente achou que você tinha ficado em casa dormindo. Eu conheci um policial alemão quando eu estava na Indonésia. Ele me contou de um caso que ele conseguiu resolver checando os carros que estavam no estacionamento do lugar do crime. E aí eu resolvi fazer igual. É?
E como é que você vai saber quais os carros que estavam aqui se a câmera de segurança não guarda a gravação? Como é que você sabe disso? Porque foi um dos custos que a gente cortou quando a editora estava em crise. Ah. Mas eu consegui a lista com a entrada e saída de carros no dia da morte do meu irmão. Agora eu tô tentando ligar os carros aos donos. Vocês sabem de quem é esse aqui? Eu acho que esse carro é do Diogo, não é, Gi? É isso mesmo? Quer dizer que a costureira suburbana leu e disse pro seu pai publicar o livro do Eric? Nossa. Mas a Paloma pode tudo, né? Menos, Diogo, por favor. Meu pai quer lançar esse livro, quer publicar, porque eu acredito que ele sinta culpa. E tem que ser o mais rápido possível. Como é que a gente faz? Bom, o Eric acho que não deixou nenhum herdeiro direto, mas se eu não me engano, ele tinha uma holding. Olha, pode deixar comigo, eu vou procurar saber quem é que tá no comando agora e vou negociar a cessão dos direitos. Entra. Oi, Fábio. O que você tá fazendo aqui? Então eu continuei tentando descobrir mais sobre a morte do Felipe. Ah, garoto, por favor, olha só, você não é da polícia, querido. E daí? Eu posso investigar por conta própria? Aliás, eu tenho uma pergunta pra você, Diogo. Você foi mesmo embora da editora antes da despedida do William e da morte do meu irmão? Claro, não. Fui. E aí, você tá me acusando de alguma coisa? Eu tô só perguntando. Eu saí daqui com o meu carro, fui para o escritório e só retornei quando a minha esposa me ligou falando da tragédia. Não, isso é verdade. Você tem certeza? Porque eu sei que o seu carro continuou no estacionamento, Diogo. Eu tô com os registros de entrada e saída do estacionamento. Eu sei que o seu carro continuou lá até a hora em que o meu irmão morreu. Claro. Claro, você tem toda a razão, desculpa. Amor, ele tem razão. Nesse dia eu deixei o carro aqui no estacionamento e eu fui a pé pro escritório. Eu fiz confusão, foi por causa do trânsito. Desculpa. Bom, eu tenho que ir. Pode deixar que eu vou providenciar o contrato, tá? Pra publicação do livro do Eric. Te vejo na terapia? Sim. Fábio, eu te deixei aqui, deixei você continuar investigando aqui dentro da editora, porque eu não tenho nada pra esconder. Ninguém que trabalha aqui tem alguma coisa pra esconder de você, tá? Mas você não pode ficar acusando as pessoas dessa maneira, sem provas. Claro. Desculpa. Você parece o Mário. O Mário, o editor-chefe? É. Eu tô precisando falar com ele. Ele tá por aqui? Não, ele não tá. Ele tá na ilha da Boca Louca, com uma atriz mais louca ainda. Meu amor, faz um poema pra mim. Faz um poema pra mim. Faz. Que segredos guarda a canoa que balança o sabor das ondas? Peraí, fala mais alto, gente. Coisa linda aqui, ó. Coisa linda aqui, presta atenção. Ô, Pablo Vilar, presta atenção aqui, vai. O mistério dos selacantos, o canto das sereias, a identidade de Netuno. Ai, coisa linda. Ou apenas cordas, pedaços de rede, cortiça, impregnados de marisia. Que segredos guarda a canoa que balança ao sabor das ondas? Olha, se quiserem ouvir mais poesias do Mário, acessem o meu canal. Beijo, me liga. Lindo, Mário. Faz uma pra mim. Que isso? Ai, faz assim uma inteira pra mim. Ai, assim, querida. Oi. Querida, ele precisa estar inspirado. E você, num caso, não inspira nem a batatinha quando nasce. É mesmo. Meu amor, se ele se inspira com você, comigo, ele ganhou Nobel de poesia. Que mané Nobel? Nobel que eu vou dar na tua cara. Se você não deixar meu poeta em paz. Silvana! Pablo, conta pra gente essa novidade. Você e esse loiro misterioso estão juntos? Então, esse loiro misterioso, no caso, é o William, que é também agora o meu assessor pessoal. E sim, nós somos um casal. Você acabou de me assumir publicamente, nacionalmente, é isso? Eu tô ficando de saco cheio desse Fábio brincando de policial e detetive. Você tá me entendendo? Ele tá brincando com fogo. Eu vou mandar ele pro mesmo buraco que eu mandei o irmão dele, direto pro inferno. Segura tua onda, vai. Tô falando sério. Senão, o William vai ligar pra Nana, vai contar pra ela que você é estéril e que o Mário é que é o pai do filho dela. Olha aqui, Gisele, eu tô cansado de ficar andando de um lado pro outro como se estivesse numa jaula. Eu tô cansado disso. Eu não aguento mais. Aguenta.
Aguenta sim, porque eu te adestrei direitinho. Não adestrei? Só que acontece, Gisele, que às vezes um animal feroz ataca, tá? Assim, do nada. Pegando todo mundo de surpresa. É? Então, olha que sorte a nossa que esse animal tem terapia marcada daqui a pouquinho. Aí vai chegar lá, vai poder extravasar, jogar essa raiva toda fora e vai ficar calminho. Não vai? Ainda tem o concurso de novos talentos que a Evelyn lançou, né? E a gente precisa dar mais destaque a isso no site. Só um minutinho, Vera. Com licença. Claro. Oi, Paloma. Jantar? Então, eu tô no meio de uma reunião agora. Eu também acho que vou sair super tarde aqui da editora hoje. Tô pensando até em dormir no meu pai pra ver se eu dou uma força pra ele. Não tá bem, né? Eu posso te ligar depois? Tá bom, então. Tá certo. Beijo. Tchau, tchau. Desculpa. Imagina. O que você tava falando? É impressão minha ou você estava arranjando uma desculpa pra não encontrar sua namorada? Você percebeu? Eu percebi. E ela também, provavelmente, né? Desculpa me intrometer, Marcos, mas você já decidiu. Tá abrindo mão da Paloma por causa do seu pai? Eu não sei. Eu amo a Paloma, Vera. Mas eu amo também o meu pai. Acontece que ele tem pouco tempo de vida. O Dr. Mauri falou que as coisas vão piorar agora. Eu não sei o que fazer. Marcos, se você decidir terminar mesmo esse namoro, não fique enrolando a Paloma, não. Mulher percebe essas coisas rapidinho. Tonho. Oi? Quando você terminar aí, você me avisa pra gente ir embora juntos? Ué, pensei que você fosse aproveitar que as crianças estão lá na casa do Ramon pra curtir seu namorado. É, eu também, mas... Mudança de plano. O que houve, minha irmã? Posso saber? Ah, não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu tô achando o Marcos estranho desde ontem. É só o que me faltava, hein? Ah, esquece. Coisa minha. Também não quero ser essa namorada que é desconfiada, que fica grudento também, não. Olha só, minha irmã, eu vou te falar uma coisa. Eu posso até perder o meu emprego. Mas se esse moleque do Marcos ficar te enrolando, ele vai se ver comigo, Ei, entendeu? parou, hein? Parou a palhaçada. Eu sei cuidar dos meus problemas. Vou te esperar na cozinha. Tá bom, tá bom. Gi, pera! Antes de tudo, olha onde eu tô. Alô, graças a Deus, me chama sempre, tô amando. Tenho um luau pra ir agora, não vou poder falar, tá? William, o Mário tá aí com você? Aí, na ilha da Boca Louca? Mário tá. Gisele? Aí, é o Mário. Oi. E aí, Gi? Beijo! Vem pro luau, cara, vai ter o Léo Jaime agora. Eu já vou. Você ouviu? William, por favor, o Mário não pode descobrir que ele é o pai do filho da Nana. A informação que você tem é a minha garantia de vida, você tá entendendo? Sim, eu sei. Isso eu sei. Eu só não sei como é que você ainda não desmascarou aquele crápula do Diogo. Você desistiu disso? Claro que não. Confia em mim. Confia em você, eu confio, né, Beloved? O problema é que eu não confio naquele psycho do Diogo. Agora eu tenho um luau com o Léo Jaime pra comparecer. Beija. Tá falando com Gisele? Ai, gente. Olha, por mim, você já tinha detonado essa história de exame. Tá pronto, falei, saiu, tá preso. Para, vamos se divertir. Vamos ser feliz, vamos ser feliz. Muito obrigado, pessoal. Vocês não sabem a honra que é pra mim estar com vocês aqui na Ilha de Boca Louca. Demais! A noite pode estar nublada, mas a plateia tá cheia de estrelas. Silvana Nolasco, olha esse corpinho de madrinha de bateria. Virgínia Alcântara, espetáculo. O Pablo Sanches, gato. Olha, pessoal, já deu bandeira, né? Eu vou confessar pra vocês, eu sou noveleiro, pessoal. Eu confesso, e eu amei Precipício do Amor. Gente, bom demais. Não vou nem falar pra quem eu torci no final, pra não dar problema. É claro, pra mim. Agora eu quero propor uma coisa pra vocês. Já que tá todo mundo animado, que tal a gente fazer um troca-troca? A ideia é a seguinte, eu sugiro que alguém venha pro palco, ficar no meu lugar, e eu vou aí curtir um pouquinho com vocês, beleza? Quem é o voluntário? Ai, meu Deus, na minha época da faculdade, eu arranhava um violãozinho lá no DCE. Quem vai, gente? Esperando pra aparecer. A gente tá aqui pra isso. Vai! Léo! O Mário toca, meu amor, toca. Mário? Ele sabe tocar. Agora é aquela hora que eu pergunto, Mário? Que Mário? O meu Mário, gratidão, paixão, gratidão. Não,
Não. Eu só sei tocar 2 músicas. Uma é 2. 2 tá bom demais. Não, Gente, ele tá com vergonha. Vamos ajudar meu gato? Vai. Toca! Toca! ver isso. Mas não é. Toca aí, eu vou ficar sentado ali com a Silvana curtindo. Tá? Meu Deus! Senta aqui comigo. Meu amor, lindo, gostoso, maravilhoso, te amo! Absoluta! Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. E quando estiver triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansada, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Coisa linda! Coisa linda! Tá tudo bem? Tá, não é nada, não. Tava vendo o Mário lá naquela ilha. Tocou a nossa música. Você acredita? Quer dizer, nossa música nem é mais nossa. Você gosta mesmo dele, não é? Eu amo o Mário. Eu amo o Mário. Eu demorei pra admitir isso. Mas agora, ele que não quer nada comigo, então... Melhor ficar sozinha, sabe? Sozinha? Mas e o sozinha. Diogo? O Diogo, eu tenho terapia com ele daqui a pouco. E eu já decidi, foi difícil. Mas eu vou me separar. Vou falar isso pra ele agora. Acabou. Você tem certeza, Nana? Bem, Gisele. Ele vai continuar sendo o pai do meu filho, claro, se esse filho for dele. Ele é advogado da editora. E é isso. Eu não posso manter um casamento sem amor. Claro. Você arrasou no luau. Então você tem que estar felizinho, tá? Obrigado, meu. Aquela era a minha música com a Nana. É impossível não se emocionar. Você sempre foi apaixonado por ela, assim? Mas eu tô com a Silvana. Silvana. E a Nana tá lá, esperando um filho que provavelmente é daquele psicopata. E ela reclama, mas vai acabar voltando pra ele só pra variar. Sei como, seu filho é teu? Oi? Eu quis dizer que às vezes o filho pode ser... Ah, não, chega. Mário, preste atenção. Esse filho que a Nana tá esperando é seu. Pronto. Falei. Foi. Ufa. Mas como é que você pode ter certeza disso? O Diogo é estéril. E além disso, temos aqui a cópia do exame que comprova que ele é estéril. Quê? Ele foi numa clínica de fertilidade. Ele fez um exame. Tá aqui, Mário. Tem no celular, tá? Mas onde é que você conseguiu isso? É uma boa pergunta. Como é que você conseguiu esse tipo de exame? Chegou por engano. Na editora chegou por engano. Eu peguei, achei que seria um babado legal e escaneei. Mas por que você não me falou disso antes, William? Eu não sei, Mário. Eu tava na minha festa de despedida, eu tava feliz. Eu não contei agora, mas eu contei agora. Você tá feliz? Eu tô radiante! Esse filho é meu! Eu vou ser pai! Eu vou ser pai! Silvana, pelo amor de Deus, como é que você não me conta uma maravilha dessa? Você tá grávida, parabéns! Você sabe que eu percebi, assim, quando você tava de baiô, que você tá com uns quilinhos a mais, mas... Não tô, não. Gorda? Não, grávida.
A Gisele acabou de avisar que a Nana está vindo pra cá decidida a se separar de mim. Você precisa fazer alguma coisa e guarda esse uísque! O Uísque é o meu canal com Dionísio, deus do teatro. E é ele que me ajuda nas cenas mais difíceis. Amorzinho, por favor, esquece esse tal de Dionísio. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa salvar o meu casamento, senão você está demitida. Calma, eu vou ter uma ideia. Imagina, é só eu pensar nas peças que eu já fiz. Mas são todas tragédias, viu? No final morre todo mundo. Olha aqui. Se a Nana não voltar pra mim, quem vai morrer aqui é você. Vai lá. Como vai? Oi, amor. Então, podemos começar? Não, na realidade eu vim aqui pra... Não fale nada. Aliás, ninguém fala nada. Só eu, naturalmente. Antes de começar, eu gostaria de propor uma terapia diferente. Uma linha nova. Eu acho que não vai ser necessário, porque não, eu vim aqui pra... Mariana, por favor, não fique assim na defensiva. Eu nem expliquei ainda e você já está recusando. Gente, por favor, Diogo, aqui. Mariana, por favor. Veja, eu estava pensando que vocês dois se beneficiariam demais de uma profunda imersão no relacionamento. Uma viagem, afastado da editora, dos problemas, de tudo. Que boa ideia. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Eu tenho a editora, tenho meu pai também, que precisa de atenção. Minha filha, que tá agora no momento que... Mas só um fim de semana já seria suficiente. Como diria Freud, ou dá ou desce. O Freud nunca disse isso. Isso foi um diretor de cinema, meu filho. Não, doutora. Mas eu acredito que vocês dois tenham captado a mensagem. Um último esforço para realmente decidir se vocês estão querendo continuar juntos ou não. Que tal? Hein? Um tempinho só para vocês dois, longe de editora, de pai doente, de filha amada, longe dos problemas. Um tempo só para vocês dois. Por favor, Nana. Me dá essa chance, Nana. Vamos viajar só nós dois? Quer dizer... nós três. Tá bom. Um final de semana só. Mas se meu pai piorar, a gente volta. Claro. Combinado. Combinado. Obrigado. Vai ser muito importante pra gente. Olha, eu vou te falar, eu vim aqui disposta a terminar nosso casamento de uma vez. Jura? Sim. Nana, não faz isso. Não faz isso. Mas a doutora Marcela me convenceu de que a gente merece dar essa chance. Você me pega na sexta? Combinado. Eu prometo que vai ser lindo. Uma última tentativa, né? Obrigada. Oh, não, Gigi, por favor, não. Vai não, calma, só mais um pouquinho. É o William, pode ser importante. Não, mas se for importante, ele liga de novo depois, tá? Tá bom, então vou deixar pra lá. Você tá de testemunha, tá? Que eu tentei falar com a Gisele não atendeu. Você tá de testemunha que eu tentei. Calma, ela vai perceber que você ligou e vai ligar de novo. Ou não também, e tudo bem. Vamos viver essa ilha nossa. Eu tô preocupado, amor. Esse exame era o que a Gisele tinha pra se proteger do Diogo. Ele vai virar uma fera e ele vai atrás dela, tá? Ele vai atrás da Gi. Isso porque você não falou nem a metade da missa pro Mário. Você podia ter dito. Ó, o Diogo é um assassino, sim, é um criminoso. A Gisele tá de cúmplice, de sócia. Você foi até legal. O Diogo vai surtar, o Diogo vai surtar. Não, calma também. Respira, calma aqui, porque você tem o seu
galã de novela. E você vai morar comigo, eu vou te proteger. Tu vai estar um monte de segurança forte, ninguém vai chegar perto do meu loiro. E eu aqui pensando, não há homem pra mim no Brasil. Então quer dizer que o filho é teu? O Pablo e o William, eles têm provas de que o Diogo é estéril. Aquele canalha, ele teve coragem de continuar enganando a Nana, mesmo depois de fazer um exame. Canalha incompetente. Deixar uns exames desses na mão do fofoqueiro do William, Raff. Sorte é minha. Azar o meu. Oi? Eu disse que bom. Amado meu. E agora? Agora eu vou arrumar minha mala. E amanhã eu vou partir no primeiro barco pro Rio. Quê? Vai me deixar sozinha aqui? Ô, minha estrela, você não vai ficar sozinha. Você tá cercada de jornalista, de paparazzo, dando entrevista o dia inteiro. Tá feliz, não tá? Vendendo alegria. Você quer vir comigo? E ver você dar essa linda notícia pra Nana. Não, muito obrigada, Mário. Prefiro ficar aqui, nessa linda ilha cheia de gente falsa, hipócrita, que me adora. E me sentir sua falta. Só um pouquinho. Que te fez sentir saudade do ótimo ponto final. Colhe de uma vez nossas metades, juntos e shallow now. Oh, oh. Mário, pelo amor de Deus, se cuida, vai com Deus. Esse cara, ó, no Florx, gente. Ele é um psicopata, isso sim. Mais um motivo pra ele ficar bem longe do meu futuro filho. Ou filha, ou daqueles estranhos, sim, sei lá. Bravo, Mário, bravo. Ai, Mário, vai embora já não, por favor. Faz um poema pra mim. Vamos aproveitar que a Silvana desapareceu. Aí você podia fazer, assim, uma poesia curtinha pra mim. Antes de ir embora, assim, Virgínia. Teus lábios Virgínia, naturais. desculpa, mas é que eu já tô entrando no barco, eu só tô esperando a Silvana. Aliás, eu não encontrei com ela no quarto, no café. Alguém sabe dela? Eu vi ela de manhãzinha ainda, a caminho da mata. Pensei que ela queria fazer um passeio mais ecológico, uma coisa, um rafting, num cipó na natureza, sabe? Alguma coisa Gente, assim. por favor, Silvana Nolasco e natureza, a única natureza que ela interage é morta no prato de comida dela. Ai, Silvana, só fala de Silvana, que saco mais chato. Ó, Poema. aqui, ó, é a Silvana. Vocês ficam falando mal dela? Ela tem um santo forte. Oi, Sil. Eu tô completamente desesperada. Eu tô perdida aqui nessa mata tropical, nessa floresta. Eu tô desesperada. Como é que é? Fala devagar. Meu Deus do céu, a Silvana se perdeu. Fica calma, Silvana. Bota no GPS do celular e vem seguindo pelo mapinha em direção aqui ao hotel. GPS? Minha bateria tá acabando. Peraí, deixa eu ver aqui. O sinal daqui tá péssimo. Meu Deus do céu, eu não quero morrer. Eu tô muito nervosa. Tá, mas me dá uma localização, assim, alguma coisa que você esteja vendo. O celular tá acabando. A bateria. Silvana! Meu Deus, a Silvana se perdeu. Socorro! Socorro! Pronto. Quero ver você ir embora agora, Mário. Gênia. Tá aí. É aqui que eu vou ficar, até ser achada. Tranquila, plena, nessa sombrinha, sentadinha aqui com meu champanhezinho. Tem aqui meu lanchinho. Posso até fazer a cena, dar uma ensaiadinha pra quando o Mário me encontrar. Eu posso fazer a dramática beira da morte. Eu posso também fazer a apaixonada. Aquela que já beija, tira logo a roupa, rola na relva. Tipo Adão e Eva, hein? Maravilhoso, maravilhosa essa ideia. Gênia, talentosa, maravilhosa, nunca errou. Silvana, te amo. Ei, tudo bem? Entra. Posso entrar rapidinho? Claro. Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer,
É exatamente isso que eu queria saber. Marcos, eu não quero parecer neurótica e insegura, mas eu também não vou esconder o que eu tô sentindo. Certo. Bem, eu quero que você faça isso. Por favor, você sabe que pode se abrir comigo sempre que você quiser. Me fala o que você tá me evitando. Eu? Claro que não, Lili. Onde é que você tirou isso? Bom, eu te amo, mas... Mas eu tô passando por umas transições na editora, né? Tem meu pai também, né? Você sabe. Sei. Eu passo o dia inteiro com o seu Alberto, eu sei. Mas mesmo assim, eu tô te achando frio comigo. Não é. Eu nem sei o que te dizer. É que, sei lá, você quer uma água? Não, obrigada. É que na vida a gente tem que fazer alguns sacrifícios, às vezes. Não pela gente, pelos outros. Você entende? Não tô entendendo, não. É que eu preciso de um tempo pra... O quê? Um tempo? Pra gente, é isso? Fala, Márcio, pode falar. Não? Fala. Não é isso, Palma. Não é um tempo pra gente, não. Eu só preciso me organizar um pouco. Eu preciso pensar nas coisas que eu preciso fazer. É isso. Coisas, sei. Inclusive, eu tenho que ir pra editora agora. Eu tenho uma reunião. Se você quiser, eu posso te dar uma carona. Quer? Não. Eu vou pra outro lugar também. Preciso organizar umas coisas. Olha aqui, Marcos Prado Monteiro. Se você tem alguma coisa pra me dizer, você diz logo, porque eu não sou criança. Eu sei que tem alguma coisa errada. Eu sinto. Não é nada com você. Eu juro, é coisa do trabalho. Você não quebra meu coração. Por favor. Você já decidiu? Tá abrindo mão da Paloma por causa do seu pai? Se você decidir terminar mesmo esse namoro, não fique enrolando a Paloma, não. Mulher percebe essas coisas rapidinho. Ela já percebeu. Droga. Mulher, o que foi? Tá escondendo alguma coisa? Não, por quê? Você fechou o laptop assim que eu entrei na sala. Não, coincidência. Não tenho nada pra esconder, não. Pelo contrário. Tô angustiado, né? Tô nem conseguindo trabalhar direito. Por conta do papai? De certa maneira. Vem cá, você acha que você consegue segurar a onda dele nesse final de semana? Por quê? Você vai viajar? Vou. Com o Diogo. Mana. Uma última tentativa pra salvar nosso casamento. Não. Sim. Não. Eu já falei pra você, desiste desse cara, por favor. Mana. Tá bom, eu não tenho que ficar te falando essas coisas, eu não tenho que me meter na sua vida. Exato. Eu já tenho a minha própria vida pra me preocupar. O que foi? O que aconteceu? Fala pra mim, por favor. Sou tua irmã. Lá no hospital, eu conversei com a Vera. E... a Vera me falou que o nosso pai é apaixonado pela Paloma. E a Sofia também me falou a mesma coisa. Eu já desconfiava. Eu sei que a Paloma faz bem pro nosso pai. O problema é que as duas acham que quando ele me vê com a Paloma, ele sofre. E elas acham também que eu deveria deixar ele ficar com ela até ele... Até ele morrer. Ele tem pouco tempo de vida, né? Olha, o médico disse que as sequelas da doença vão começar a aparecer. É óbvio que a Paloma é extremamente importante do lado dele nesse momento. O que você vai fazer? Não sei. Ana, eu amo nosso pai. Mas eu também amo a Paloma. E se eu falar alguma coisa pra ela, eu posso estragar a relação que ela tem com ele, sabe? Mas ela gosta dele só como amigo, né? Como pai também, eu acho. O que você acha que eu devo fazer? Você sabe que eu sempre fiz tudo pelo nosso pai, né? Mas é que tem que prestar atenção pra não passar por cima, sabe? Do que ele quer, do desejo dele. Eu fiz isso, né? Você sabe, né? Me arrependo amargamente. Eu lembro. Então, você tem que avaliar essa história
pra não achar que tá fazendo a coisa certa e acabar machucando nosso pai. Ele pode, sim, estar apaixonado pela Paloma, mas ele é um cara inteligente, ele é um cara sensível o suficiente pra saber onde ele tá se metendo. Silvana! Ai, cuidado. Isso foi acontecer, meu Deus. Ai, ai, ai. Mas tá cheio de bicho aqui. Só... Silvana! Cuidado. Presa aqui, fique presa. Silvana! Silvana! Ai. O Pepito! O Pepito, será que ele farejou alguma coisa aqui? Pepito! Será que ele farejou alguma coisa? Nada. Essa raça nem é muito boa farejadora. Mas então por que a gente trouxe esse cachorro, meu? Porque ele é uma graça, né, Pepito? E todo mundo tem que ajudar, né? Todo mundo tem que ajudar. Mauro já me achou. Rápido demais. Silvana! Assim ele vai pegar o próximo barco. Peraí. Se vê no lasco, não é mulher de dar moleza, não, poeta. Vai ter que se esforçar pra me achar. Silvana! Oi, William, você me ligou? É importante? Não, né? Claro que não. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer? Vai, William, desembucha logo. Fala logo a boa, vai. A boa é que tá um sol radiante aqui em Boca Louca, um céu azul maravilhoso. Meu relacionamento com o Pablo tá igualmente maravilhoso. Eu tô até com a pele boa, se é que você me entende. Bom pra você, né? Somente pra você. Vai, agora fala ruim logo. Bom, a ruim é que a gente meio que falou pro Mário que o Diogo é estéril. Pelo amor de Deus, William, essa era a única coisa que segurava o Diogo. Pois é, bruxinha. A casa caiu. Foge. Beijo. Pronto. Acabou. Último vestido da coleção. O Andy de Peter Pan. Eu estava vendo você costurar e eu procurei o início do poema de Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, um poeta russo, grande poeta. Chama A Blusa Amarela. Do veludo de minha voz, umas calças pretas mandarei fazer. Farei uma blusa amarela de 3 metros de entardecer. Oi, Paloma. O poema é lindo, mas eu não pensei que você fosse ficar tão emocionada assim. Não, seu Beto. Não é culpa do poema, não. Por que então? Porque a coleção acabou? Não, foi isso que acabou, não. Desculpa. Quando eu conheci o Marcos lá em Búzios, ele falava assim que ele era o Peter Pan, eu era Alice. Um encontro romântico usando os nomes de personagens dos livros, bonito isso. Mas agora esse encontro, esse encanto se quebrou? Eu achei que o Dom Juan tinha se curado. E eu era a Dona Inês, vivendo o amor de verdade, mas por ilusão. Marcos continua sendo o Peter Pan da praia e eu Alice, perdidinha. Por que você está dizendo isso? Eu tô tão triste. Eu sou só mais uma conquista do Marcos. Só que eu me apaixonei. E ele enjoou. É isso. Ele vai me deixar? Pelo amor de Deus. Onde é que foi mesmo que eu vim, meu Deus do céu? Peraí. Calma, Silvana Lasco. Calma, Silvana Lasco. Tem GPS. Vamos pegar o GPS. Rapidinho. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Meu Deus do céu, cadê meu celular? Fecha meu celular. Pelo amor de Deus, fecha meu celular. Não, peraí. Meu celular. Eu não sou nada sem meu celular. Eu vim mesmo? Onde? Não. Vai pra cá. Tinha uma árvore aqui, ó. Peraí. Diogo, como vai?
Que bom que eu te encontrei aqui. O que você tá fazendo aqui nessa casa? Eu não lhe devo satisfações, mas em todo caso, eu vim mostrar pra Nana esse documento aqui. Peraí, isso aqui é o... É, exatamente o que você tá pensando. Esse aqui é o exame de laboratório que prova que você é estéril. E aí? Você acha que ia escapar de mim? Você achou mesmo que ia fazer isso comigo e ia sair impune? A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade